O Edésio, eu conheci ele nos programas de TV, quando ele era candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. A partir disso eu gostava muito das ideias dele, e era um estudante de direito, estava no quarto ano, 20 anos de idade eu tinha, e fui até o escritório dele, soube que ele era depois advogado trabalhista, e fui buscar uma vaga de estágio. Depois eu descobri que o Edésio era uma liderança no Estado, como advogado. Não só como político, mas como advogado. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de conhecer o Edésio, ainda que não desse para fazer esse estágio com ele, o escritório dele não tinha vaga para mim, mas depois eu tive a oportunidade de conhecer o Edésio, e uma das coisas que eu mais admiro no Edésio é a coerência dele. O Edésio, naquilo que ele acredita, ele vive, ele se empenha. Então, por exemplo, ele ajudou a fundar não só o Partido dos Trabalhadores, mas ele ajudou a fundar sindicatos. Eu soube, não por ele, mas por outras pessoas, de várias contribuições financeiras que ele faz para essas entidades. Ele é uma pessoa que ele é muito coerente naquilo que ele faz, naquilo que ele acredita. Outra característica que eu vejo nele é uma pessoa extremamente humilde, que pese ele ter essa liderança entre os advogados. Hoje grandes nomes da advocacia trabalhista passaram por ele, começaram com ele, mas o Edésio é aquela pessoa simples, é aquela pessoa amiga que quer ajudar todo mundo. Então eu já encontrei ele em aeroporto, em congresso jurídico, e ele parece um paizão da gente, né? Aquele jeito dele, conversa, uma pessoa simples. E essas são as principais assim, virtudes que eu vejo hoje no meu amigo Edésio Passos. O direito do trabalho eu acho que é o mais ideológico de todos os ramos jurídicos, é a luta entre o capital e o trabalho. E o Edésio sempre se posicionou, assim como eu, em prol do trabalho, do trabalhador e do trabalho. E é nesse sentido que imbrica o lado político dele, como deputado federal que foi, como fundador do Partido dos Trabalhadores, e o lado advogado dele. Ele foi um excelente advogado no direito coletivo, então negociação de greve, movimentos paredistas, mandados de segurança, ações coletivas. O Edésio se destacou nessa área. E aí ele conseguiu colocar em prática a ideologia dele social, a ideologia política dele com a advocacia trabalhista. O Edésio, ele é um guru para muita gente, porque é um dos primeiros advogados trabalhistas a se destacar, né? Ele vem de uma geração, uma das primeiras gerações aí de grandes nomes na advocacia trabalhista, não só do nosso estado, mas até com projeção nacional. Então é natural a gente se aconselhar com ele. Se eu encontrar hoje o Edésio no aeroporto ou num congresso, eu vou sentar ao lado dele, aquela coisa como se fosse um filho mais novo, e no meio de uma conversa vai sair um pedido de um conselho, porque ele tem esse lado dele de ajudar os outros, de aconselhar, e isso acontece naturalmente. Eu nunca fui ao escritório dele me aconselhar, mas é inevitável. Eu encontro o Edésio, já vem aquele bate-papo, aquela conversa boa, e uma característica dele, ele é muito crítico. O Edésio, em que pese ele ter esse lado paizão dele, mas ele é uma pessoa muito firme nas suas críticas, nas suas ideologias, até mesmo dentro do PT. Quando o PT às vezes saía um pouco da sua missão histórica, ele era o primeiro a criticar. Isso eu também admiro na pessoa dele. Contato direto não. O Edésio, quando ele estava em algumas campanhas, ele veio me visitar aqui no escritório, mas é uma coisa muito mais de amigo, aquela coisa muito mais espontânea, de pedir voto, de ajudar, porque eu acredito nas ideias dele. Então, mas assim, nunca tive um envolvimento, nunca fui filiado ao partido, nunca tive um envolvimento partidário mais direto. É mais uma admiração por ele, pelas ideias dele e também pelo André. O André é uma pessoa que segue essa trajetória dele, dos pais, né, dele e da Zélia, e também sempre apoio a candidatura do André e gosto das ideias deles. Ele é uma liderança entre nós, advogados trabalhistas, e ele é muito respeitado. E ele fala bastante. O Edésio, ao mesmo tempo que ele tem esse lado afetivo dele, mas ele não tem papas na língua. Então ele fala mesmo, e se eu pisar na bola, ele vai falar também de mim. Então ele tem essa característica, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona. Então é natural que às vezes uma ou outra pessoa, às vezes se desagrade com o que ele diz. Mas ele é coerente no que ele faz, e é aí que está a admiração que nós temos por ele. Eu me lembro quando saiu a Constituição de 1988, o Edésio foi um dos primeiros a fazer um comentário ao artigo 7º, aos direitos trabalhistas e sociais da Constituição de 1988.
E também um outro fato assim que me chama a atenção, que me lembra assim, que nós fizemos um livro em homenagem a Désio Passos, recentemente pela editora LTR, e saiu também numa conversa natural. E é impressionante que quando nós fomos fazer o convite para essas pessoas, todo mundo de pronto aceitou. Porque quando você vai homenagear uma pessoa que você admira, todo mundo quer participar, né? Por isso que nós estamos aqui agora. Existe uma admiração não só nas ideias dele na advocacia, mas existe uma admiração intelectual por tudo que ele já escreveu. Ele teve por muitos anos e tem ainda uma coluna no Estado do Paraná todo domingo, e ali todo domingo ele escreve e faz os seus comentários sobre as recentes novidades do direito do trabalho. Então ele tem também essa veia jornalística, né? O Edésio Passos, nós podemos dizer que ele foi um político, ele foi um advogado, mas ele também foi um jornalista, um escritor.